Fogo Morto, de José Lins do Rego. Estamos na segunda parte, capítulo número 5. Esse é o terceiro vídeo sobre esse capítulo. Então a gente tinha parado quando tinha chego ali um sujeito de Goiânia, velho conhecido do Capitão Tomás. Coronel, tem açúcar sumeno? Açúcar sumeno é açúcar mascavo. Tem açúcar sumeno? Seu Lula fez um esforço tremendo para falar. Não tem, seu Félix. Vendi tudo para o sertão. Mas o homem queria falar mais. Coronel, não tem aqui uma terrinha que me ceda para um mano meu? É homem trabalhador, coronel, mas anda muito perseguido lá em Goiânia. Tudo por questão de uma filha a quem fizeram mal a ela. E o mano teve que fazer um serviço no freguês. Família é o diabo, meu coronel. Seu Lula despertou com aquela história e quis saber de tudo. Por que o homem matara o sujeito? Coronel, o tal era casado e desencabeçou a menina. Era um homem de sentimento, não podia fazer outra coisa. Comeu o bicho na faca. Foi para a rua, mas estão perseguindo ele por causa de um senhor de engenho que protegia o canalha. Seu Lula dava o sítio ao irmão do velho Félix. E quando ele se foi, começou a imaginar em neném. Não deixaria que a sua filha, que ele criara com tanto mimo, se casasse com um tipo de rua, um filho de alfaiate. Não, tudo que estivesse em suas mãos ele faria para evitar. O pobre irmão de Félix tivera coragem para liquidar o miserável que desgraçara a sua filha inocente. Era o que faria também. Mataria sim, mataria o atrevido. Estava só, era doente, não tinha a fortuna de José Paulino, mas sabia defender sua filha com a vida, com a sua morte, se preciso fosse. A casa grande estava ainda no escuro e a voz de sua cunhada começava a importuná-lo. Era um falar rouco, com as mesmas palavras. Nunca se importara com o que ela dizia dias e noites seguidas, a falar sem que desse por isso. E, no entanto, agora dera para crescer-lhe aos ouvidos como gritos. Amélia acendeu o candeeiro da sala de jantar e mosquitos rodeavam a luz em enxames. A lâmpada do quarto dos santos queimava o azeite da lamparina de prata. Seu Lula chegou-se para lá e viu a cara comprida, os braços estendidos, as mãos sangrando de Deus. Olhou bem para a cara de seu Cristo. Era uma cara que ele gostava de ver, de sentir a dor que ela exprimia. Deus fora assim na terra, torturado, surrado, morto pelos infiéis. A casa no vazio de todos os seus. Ele só naquela casa sabia que Deus derramara seu sangue para que o mundo o amasse. Não, ele não deixaria que a sua filha se perdesse, se entregasse ao Camumbembe. Por que amava a sua filha um miserável daqueles? Que havia nela que a conduzisse para a degradação? Antes morta, antes no caixão que nos braços do Camumbembe. Ajoelhou-se para rezar. Ali, só no quarto, com os santos pelas paredes, com a imagem descarnada de São Francisco, com o corpo estendido no túmulo de São Severino, ele se sentia na maior intimidade com o seu Deus, com a sua providência. Rezou até tarde da noite. Uma dormência tomou-lhe a perna direita. Amélia chamou-o para a ceia. E só com a voz da mulher lembrou-se que estivera ali mais de 2 horas. Começara a chover forte. As portas da casa grande estavam fechadas. Saiu para examinar os ferrolhos, as trancas. Tudo estava muito bem fechado. Neném não viera para a mesa do chá. Quis que ela viesse. Mandou que a mulher fosse chamá-la. E quando a viu de olhos vermelhos de chorar, com a cabeça baixa, imaginou o ódio que ela não lhe teria. Era pai, e pai era somente para aguentar as fraquezas dos filhos. Estava sereno. Deus lhe dera calma, força para vencer os tumultos de sua alma. Não falou. Amélia parecia com medo de qualquer coisa. O vento batia nas portas, bulindo com os ferrolhos. Tudo estava muito bem trancado.
Então seu Lula pôde olhar para a sua filha como uma propriedade sua, que ninguém tocaria. Uma onda de ternura envolveu-o naquele instante. Teve vontade de acariciá-la, de tocar nos seus cabelos louros, de vê-los entre as suas mãos como nos tempos de menina. Porque não era mais aquela menina que ele punha nos joelhos, que ele criara como uma santa? Por que amaria aquele tipo? Por que fugia de sua casa, de seus olhos, de suas mãos? Seria castigo de Deus? Não podia ser castigo de Deus. Deus era seu amigo, era todo seu. Olhava para Neném e via nela a imagem de Nossa Senhora. A imagem de manto azul, de cabelos compridos, aquela que não fora tocada pelos homens. Não, Neném não poderia se entregar a um camumbembe, a um pobre diabo. Quando ele se levantou para ir para o quarto de dormir, lembrou-se da infância, das noites de chuva. Quando ia botá-la na cama, tão mansa, tão serena, tão do céu naqueles instantes. Não, ele não permitiria que mãos de homens fossem magoar a sua filha. Só Dona Olívia falava na casa triste. A chuva roncava. Corriam os riachos pela várzea, o rio desceria com a cheia, todo o mundo estaria o rio desceria com a cheia, todo o mundo estaria feliz com o inverno. A terra bebia a água que lhe fecundava as entranhas. Seu Lula voltou para o quarto dos santos. Lá encontrou Amélia tirando o terço. Havia velas acesas no oratório. O que Amélia, naquele instante, pediria a Deus? Ficou parado, sem saber se devia ajoelhar-se ou voltar para a sala de visita. Ouvia bem o Padre Nosso, na voz da sua mulher, a Ave Maria, o tom triste, magoado, como Amélia puxava as orações para as duas negras responderem. Quis ficar ali, mas uma coisa secreta lhe dizia que tudo aquilo era contra ele. A mulher rezaria para que Deus não lhe desse força para defender a sua filha do casamento ruim. Era que todos de casa se voltavam para destruir o seu poder. A voz mansa de Amélia chegava-lhe aos ouvidos ali na sala escura. A luz que vinha da sala de jantar dava para ver o piano estendido como morto. Há quanto tempo não ouvia uma tocata? E a imagem da mulher pequena, tão doce, tão terna, tomou conta do marido enfurecido. Via na valsa triste, com toques doentes, na harmonia de coração doído. A mocidade iluminou-lhe a alma que se enegrecera com o ódio. Olha que interessante, né? Esse lampejo de luz, assim, exatamente isso, como um relâmpago, né? Só o lampejo e ele volta a toda a escuridão, né? Então ele pensa um pouco na Amélia nova, a mocidade iluminou-lhe a alma que se enegrecera com o ódio. Amélia cheia de amor, Amélia amando-o como uma escrava. Depois Neném, a bela Neném de olhos azuis, tranças louras, toda sua, fazendo tudo o que ele quisesse, enchendo a casa grande com o piano que com suas mãos era mais humano que nas mãos da mãe. Era Neném, era a sua filha, e queria tocá-la, embalá-la nos seus braços. A chuva roncava lá fora. A sala abafada enchia-se para ele de fantasmas. Via a sogra, a mulher que imaginara tomar conta de Neném quando ela era um anjo, tão pequenina, tão frágil. Tudo lhe dera, tudo arrancara de si para que a filha fosse o que fosse. Ouvia a Amélia nas orações. Fazia-lhe mal a voz da mulher, aquela voz mansa, pediria a Deus e à Virgem para que ele ficasse sem a filha amada. Com um pouco mais, tudo parara. As luzes das velas do santuário se apagaram. A mulher se recolhera ao quarto, bem segura que Deus lhe daria tudo contra ele. Deixou-se ficar no marquesão da sala. Era ali que o sogro descansava. Era ali que nas tardes de sol brando, ele ouvia Amélia ao piano.
tudo se sumira. Era como se todo o mundo que ele pisara com os pés, que vira com os seus olhos, que pegara com as suas mãos, se perdesse num instante. E ele ficasse ali só, sem ninguém, incapaz de ouvir e incapaz de ver. Eu vou voltar a esse assunto depois, quando eu falar sobre as duas mulheres fortes que a gente tem. 3 mulheres fortes que a gente tem. A Amélia, a Sinhá e a Sinhá Vitória, né? Por oposição aos 3 homens fracos, ou doidos, ou o que quer que você queira chamar, que é o Coronel Lula, o José Amaro e o Vitorino. Né? Eu vou voltar a falar sobre isso. Mas repare como o Coronel Lula aqui, ele está longe do mundo, né? Depois a gente expande essa ideia, mas repare como ele está longe do mundo. Tudo vai se sumindo, ele vai se perdendo dentro dele mesmo, ele vai se perdendo dentro do seu medo. Lembra que o José Amaro já fazia isso? O Vitorino nem se fala, né? O Vitorino vive naquele mundo dele. E ele ficasse ali só, sem ninguém, incapaz de ouvir, incapaz de ver. Estava morto, tão morto como nos instantes de treva dos ataques que lhe quebravam o corpo, que lhe arranhavam a alma como garras de ferro. Agora a cunhada gritava. A chuva não abafava aqueles gemidos, aquelas lamentações violentas. Seu Lula estirou-se no marquesão. Nisto, ouviu passos de cavalo rondando a casa grande. Acertou bem o ouvido e na calçada do alpendre batiam cascos de cavalo. De repente lhe veio à cabeça a ideia de um rapto. Sem dúvida que o promotor haveria combinado o furto de Neném. Estremeceu com a ideia. E quando deu por si já estava com o velho clavinote. Aquela tipo de espingarda antiga, né? Foi ao quarto da filha e esta ainda estava vestida de vela acesa lendo um livro de orações. A sua cara devia ser de uma fúria desesperada, porque Neném se levantou com medo. Não lhe disse nada, mas chamou Amélia, que se recolhera. Amélia? Hein, Amélia? Daqui ela não sai. A mulher, alarmada, procurou falar e não pôde. Seu Lula, de arma nas mãos, andava de um lado para outro como se estivesse acossado, pronto para um ataque de vida ou morte. Mata esses cachorros, hein, Amélia? Tudo estava preparado. Na porta da sala de visita parou para escutar numa posição de caçador que espreita. Ouviram-se muito bem as passadas de um cavalo. O miserável pensa que estou dormindo, mas esse desgraçado vai ver quem eu sou, hein? As negras tremiam. Dona Amélia correra para a oração e Neném chorava alto, enquanto Dona Olívia, no quarto, chamava pela escrava que a criara, lá na infância, né? Ó Doroteia, vem me catar, Doroteia. Ouvia bem a voz de Dona Amélia rezando alto. Para, Amélia, para! O desgraçado vai ver. Isso o Coronel Lula falando, né? Aí seu Lula levantou a voz como se falasse com o inimigo a 2 passos. Miserável, sai da minha porta! A chuva intensa e as passadas do cavalo continuavam na calçada do alpendre. Seu Lula gritou outra vez com mais força. Eu te mato, miserável! Fez-se outra vez silêncio. Só a chuva roncava com a ventania que batia nas portas. O cavalo continuava pisando forte na calçada. Dona Amélia chegara-se para perto do marido para contê-lo. Seu Lula empurrou-a para o lado. Eu mato esse cachorro! E num esforço desesperado, chegou-se para a porta e abriu o ferrolho de ferro. O cavalo batia no tijolo da calçada. Seu Lula, com a porta aberta, correu para o alpendre e se ouviu o disparo rouco do clavinote. Com o tiro, houve uma correria para o terreiro da casa grande. Pouco depois, o boleeiro Macário chegou espantado. Saíram com uma lamparina e encontraram, estendida no chão, banhada em sangue, uma das bestas da almanjarra. Lembre-se que a almanjarra é a moenda, né? Então é aquele tipo de moenda que é movida por animais, por cavalo, por burro, que eles ficam dando voltas e voltas para fazer trabalhar
a moenda, né? Ao manjar. Então uma dessas bestas que trabalhavam ali que estava ensanguentada. Né? Uma das bestas da almanjarra que havia saído do curral e se abrigara no alpendre com o frio da noite. Seu Lula estava lívido em pé, como se tivesse voltado de um imenso perigo. Não via nada e com o corpo todo estendeu-se no chão com o ataque.